Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais um podcast Mais Que Vencedor e eu tenho certeza que a sua vida hoje vai ser muito, mas muito abençoada. Eu vou estar apresentando já para você o nosso convidado e eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito mediante a tudo que ele já viveu no Evangelho, a tudo que ele está vivendo, os projetos de vida, eu tenho certeza que vai abençoar você. Esse é o nosso propósito. Trazer a confirmação da palavra que diz que você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Faz o seguinte, convida o máximo de pessoas, bate foto da TV, compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que o podcast Mais Que Vencedor hoje vai abençoar muito a sua vida. E nós vamos começar aqui, eu quero apresentar você, o nosso convidado de honra aqui, nesse dia tão especial, que é o meu amigo, que nós nos conhecemos lá na Expo Cristã, que foi um evento maravilhoso. Meu amigo, pastor Ailton Bezerra. Amém. Seja bem-vindo, pastor Ailton. Ele vai estar se apresentando aqui, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Meu amado, alegria tremenda poder estar aqui. Chegamos aqui meio que na correria, mas chegamos, pela graça de Deus, subimos a serra, conhecendo Teresópolis, é a cidade que diz que tem o dedo de Deus. Se tem o dedo e tiver a mão é melhor ainda. É, a mão completa. O dedo está só assim, ó. A mão está completa. A mão é completa. Então, brincadeiras à parte, uma cidade linda, maravilhosa. E eu estava lembrando, rapaz, a primeira vez que fiz um programa de televisão, a primeira vez na vida, foi em Petrópolis, na época, a TV Adonai, e foi uma experiência interessante. Dali nunca mais parou. Então, eu quero dizer que a alegria está aqui. Aquele evento lá na Expo Cristã marcou mesmo, foi excelente. Foi, assim, algo muito interessante. Encontrar tanta gente, poder conhecer também o irmão. Alegria nossa, estamos juntos. Muito bom, muito bom. Foi muito bom ter conhecido, pastor. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muitas parcerias boas. Amém. Aí. A gente vai ver o reino de Deus expandindo mais ainda. Pastor, eu queria que o senhor se apresentasse aí para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora. Fala um pouco de você, da sua história, o início da sua caminhada com Deus. Amém. Eu vou então já iniciar te dando um presente. Jesus, o maior empreendedor da história. Tá bom? Esse livro é interessante, aqui presente para você. Obrigado, pastor. Porque eu falo nesse livro que quem é o líder que monta uma equipe, sai de cena e fala assim, ó, vocês vão fazer maiores coisas do que eu fiz. Seu negócio não parou, sua igreja não fechou, seu nome não caiu no esquecimento e o livro que ele não escreveu o mais vendido na história. Então, por isso, ele é o maior empreendedor da história. Eu quero dar para você, você é um empreendedor, é também um jovem pastor, com um trabalho excelente aqui na cidade. E eu quero já te parabenizar e dizer também que nós vamos fazer agora a segunda edição, com a nova capa, vai ter um relançamento. Perfeito. Lá em Magé e lá em Santa Cruz da Serra, e quem sabe aqui também em Teresópolis. Com certeza. Está convidado, amém, pastor. Amém. Conta para mim e para os nossos telespectadores aí, pastor, como é que foi o início da caminhada cristã, a conversão, até chegar, pastor, a primeira igreja que o pastor assumiu, quanto tempo? Então, vamos lá. Eu me converti com 17 anos, encontrei Jesus, Jesus me libertou com 17 anos, não conhecia o evangelho, não gostava de crente, para mim crente era tudo safado, não valia um centavo. Tem um monte que pensa assim. E aí eu tinha um preconceito tremendo com a igreja. E até então conheci a menina, que é minha namorada, e minha namorada é minha esposa. Eita. Vai fazer 25 anos de casado, Jerusa. Então, o que acontece? Na verdade, eu a conheci, eu tinha na base aí de 16 anos mais ou menos, ela com 14, e aí então a gente começou ali a pensar em namorar, e aí eu fui na igreja, conheci a igreja, me entrei na igreja batista, né? E acabei me tornando um pastor batista. Então, jamais pensava nisso, não tinha nada a ver comigo, evangelho, pastor, coisa parecida. E aí então, com 17 anos, eu visitando a igreja, vi que não era nada daquilo que eu pensava. Igreja era algo maravilhoso, e Deus me deixou ver o mundo espiritual quando nem crente eu era ainda. Me deixou ter discernimento daquilo que era o mundo perdido. E aí, então, até que eu entreguei minha vida a Jesus com 17 anos. Aí, com 18, eu me batizei. Aí, com 19, o negócio foi meio doido. Foi um ano para aceitar Jesus, né? Aí, com 17, eu aceitei Jesus. Com 18, batizei. Com 19, fui fazer teologia. Só que eu não fui fazer porque eu pensei, sonhei, não. O pastor falou assim, ó, você vai estar lá. O pastor falou, Deus falou, então eu vou estar lá. E aí, no outro ano, eu estava lá, já com meus, aí, para 19 para 20 anos, e foi o ano que eu casei. Aí ela tinha 18, eu tinha 20, e a gente casou naquela época. E aí, o que aconteceu?
foi de 20 anos até 24, 4 anos, o antigo bacharel em teologia, de segunda a sexta-feira, pau na lata, tem que estudar igual um maluco, né? Mudou muito hoje o contexto, né? Muita coisa. Mas naquela época, amigo, era todo dia, e aí eu fui fazer teologia, por algumas vezes pensei em desistir, por algumas vezes entendia que não era para mim, só que na verdade é como diz, se tornou até um jargão no meu evangelho, quando Deus não chama capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Não que você não deva procurar capacitação, qualificação, não é isso. Mas Deus, é como a Bíblia diz, né? Deus usou Paulo para escrever 13 cartas do Novo Testamento, sintetizar a fé cristã, o Paulo. Paulo é o cara, só que o pregador da multidão é Pedro. Aí, curiosamente, Paulo escreve 13 cartas. Pedro, na verdade, só escreve uma. Que nem a primeira carta de Pedro foi ele que escreveu, foi Silas. Por quê? Porque Paulo ele era extremamente capacitado. Os dois pés do Dr. Gamaliel, tal. E Pedro não. Mas o que a gente entende? Deus usa o que você tem. No que você não tem, ele te capacita. Então, foi o que aconteceu comigo. Ele me levou para o Evangelho, e aí, então, eu fui para lá no seminário, e aí, em 2002, eu terminei, eu estava aí com meus 23 anos, 23 anos, e aí, em março de 2003, eu passei pelo Conselho Pastoral, e no Conselho eu fui aprovado, e 5 de abril de 2003 eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, em 2003. E aí, quando foi em julho de 2004, eu já assumi a primeira Igreja Batista em Caxias, num bairro chamado Parque Eldorado, que fica em Santa Cruz da Serra, pezinho ali de Xerém e pezinho da Serra de Petrópolis. E lá eu estou há 20 anos. Então, a história foi assim, né, na nível pastoral. E agora, recentemente, esse ano, 2004, eu já estou há 6 meses presidindo comitantemente a Igreja Batista Central em Magé. É a loucura de Deus. Que loucura, hein? Que loucura. Olha só que história, pessoal. Né? O pastor contando um pouco aqui do seu testemunho. É claro que está aqui fazendo um resumo do resumo. Sim. Né? Casado. Vindo do mundão. 3 filhos, né? 3 meninas lindas. 3 meninas lindas. Né? E são histórias como essa que nos faz entender o quanto o propósito de Deus e os planos de Deus são totalmente diferentes do nosso. Talvez se perguntasse para o pastor, né, para o Ailton Bezerra na época, o que você quer ser quando crescer? Talvez eram vários pensamentos. Verdade, nada a ver com o evangelho. Nada a ver. E eu tenho certeza que foi assim, porque assim foi comigo também. Eu jamais imaginava ser pastor. Deus falou, tem um chamado, tem um propósito. Fiz seminário, estudei até que tudo aconteceu de uma forma assim muito turbulenta. Deus virou tudo e falou assim, não, quero você aqui. Eu te chamo, eu te escolho, eu te capacito. Né? Mas eu já estava estudando. Eu sou desse mesmo pensamento também. Ah, não, Deus vai me capacitar, não vai estudar, não vai se preparar, o Espírito Santo vai me lembrar na prova, não dá. Né? A gente tem que ser coerente. Mas, pastor, diante dessa história aí, linda, o senhor assume a igreja, o senhor começa a pastorear, são 20 anos na mesma igreja. E é bom dizer, né? Eu costumo dizer isso, eu vim do inferno, né? Que era uma vida totalmente longe de Jesus. Então, quando eu vou pregar... Era usuário de droga? Não, então, Deus, nesse quesito, Deus ele foi misericordioso comigo. Eu nunca usei nada, nunca gostei de nada, de vício, de nada. Nada. Ele foi, só era da bagunça. Bagunça, baile funk, cantava rap. Bebia alguma coisa? Não, nada. Radicalmente eu era contra. Porque eu vi meu pai se acabando por causa da bebida. E mesmo não sendo cristão, tomei ódio. Entendeu? Então, o que eu falo a você... É o contrário, né, pastor? E quando eu vou pregar, então, quando eu prego normal, todo mundo prega a palavra de Deus. Mas assim, eu prego como quem saiu de lá. Não é como quem está na utopia da intelectualidade vazia e oca. Eu prego aquilo que eu vivo e vivi. Né? E me faz lembrar uma frase até interessante. O bispo Tito Oscar, diga-se de passagem, um líder, né, da Nova Vida, estava na porta do templo após o culto, e uma irmã idosa falou assim, ô bispo, o senhor vive tudo que o senhor prega? E ele olhou para ela, eu me identifiquei muito com essa fala. Ô, minha irmã, nem tudo que eu vivo eu prego, mas eu prego tudo que eu quero viver, porque a palavra é maior do que eu. Ou seja, se o pregador conseguir viver tudo que ele prega, a palavra é maior do que ele. E a palavra nunca vai ser menor que o pregador. Então, todo mundo que está pregando é um deficitário dependente da graça. Então, assim sou eu, mas lembrando sempre de onde ele me tirou. Salmo 78, 42, a Bíblia fala assim, até para o pastor continuar, esqueceu-lhe do poder dele. Ou seja, Israel esqueceu do poder de Deus. Aí, quando a gente esquece, a gente quer promover o poder, porque a gente perdeu o poder. Então, quem não perde o poder, não promove o poder. O poder é inerente, né? Exatamente, pastor. O senhor entrou num assunto aí que seria até o nosso próximo assunto aqui, referente
a tudo que nós estamos vivendo nesse exato momento. Eu sempre falo que eu sei que teve tempos muito difíceis de pastorear, mas talvez nunca tão difícil como o tempo que nós estamos vivendo pastorear uma igreja. Eu fico imaginando o senhor pastoreando 2 igrejas, a dificuldade que não tem sido, o quanto isso não tem consumido, o quanto isso não tem se tornado, às vezes, muito cansativo. Porque às vezes a pessoa olha para o pastor, né, acha que ele tem que ser o super-homem, né, tem que estar pastoreando. Né? Hoje eu pastorei uma igreja, mas nós temos 3 filiais que, querendo ou não, você está ali pastoreando também. Então eu fico imaginando o quanto o pastor, né, não tem se deparado com algumas situações. Dentro do meio evangélico hoje, né, a igreja que o senhor pastoreia, as igrejas que o senhor pastoreia, qual tem sido a maior dificuldade hoje como pastor? O que o senhor tem observado hoje? Rapaz, então, se você pensar a nível da eclesiologia, né? Eu estou pastoreando há 20 anos, então comecei em 2004, com 24 anos, estou com 45 anos. Então, são 20 anos, eu tenho muita coisa para aprender, tenho muita coisa para amadurecer, mas amadureci um pouquinho. Dentro da academia teológica, eu estou desde 2013, então eu fiquei ininterrupto, né? Eu paro de dar aula constantemente em 2018, quando eu estava dando aula no mestrado lá em Macaé. É quando eu paro porque eu tive que fazer uma cirurgia na garganta. Fazia rádio direto, televisão direto, e eu tive um problema na prega vocal, eu tive que parar naquele momento. Então, assim, mas ininterruptamente eu vim, mesmo sendo novo, formando muito pastores, diversas denominações, seja metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, assembleiano, enfim, geral. Então a gente tem uma certa vivência nisso, né? E eu penso que eu lembro de um congresso de pastores, um pastor falou o seguinte, até o pastor que era o pastor do Fernandinho, que cantou o pastor Eber Silva, um pastor que era pastor da Segunda de Batista de Campos, sim, ele falou o seguinte, gente, antigamente o menino chegava na igreja, a menina, com os seus 22 anos arrebentado. Os anos passaram com 15, hoje é com 8 anos. Pastores, o que vai ser de vocês daqui a 10 anos? Então, assim, o problema todo, pastor Vinícius, né, é que a informatização, o tempo que a gente vive, tem deflagrado processos mentais, emocionais, psiquiátricos, de toda a ordem. Então, eu costumo dizer o seguinte, qual é o grande problema? Quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Mas muitos ministérios, pelo apelo mercadológico da fé, não quer nem saber, irmão. O dízimo do cara é bom, ele tem um status social, ele tem alguma questão de fama, bota o cara no altar. Esse é um dos problemas grandes. Você bota uma pessoa que não é convertida no púlpito. A pior praga é ter um ímpio no púlpito. Você tem que ter um santo, alguém que realmente tem vida com Deus. Não perfeitos, que ninguém é perfeito. Sim, todos nós erramos. Então, um dos desafios seria o apelo mercadológico, né? Tem igreja que entra na disputa do mercado, né? Então, isso é um grande equívoco. O chamado que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, ninguém vai impedir. O outro desafio que nós temos, aí ele é comitantemente histórico, é o distanciamento. A gente não consegue unir liderança, unir pastores. É muito difícil. E quando é da mesma denominação, é pior ainda. Então, esse distanciamento é complicado. E Paulo, ele conseguiu isso, cara. Paulo, ele conseguiu ter 28 cooperadores. Só em Romanos 16, ele cita 28 pessoas. E ele não era perfeito. Ele discutiu com Barnabé, Atos 15:39, diz o texto que desavença tal, a expressão lá, paroxismo, né? Ou seja, ele divergir em ideia de tal forma que Paulo falou, vai Barnabé para um lado, eu vou para o outro. Porque Paulo não concordou, porque João Marcos abandonou a primeira viagem. Ou seja, o Paulo não sabia lidar com gente que voltava, que desistia fácil. Ele não era perfeito. Então, é um desafio de relações. O outro desafio que eu costumo dizer, pastor Vinícius, é que uma liderança patológica gera uma audiência patogênica. Ou seja, um pastor doente vai adoecer todo mundo. Entendeu? Porque o pastor, o cara está com um problema, vai conversar com o pastor. Ele é pai, vai conversar com o pastor. É a mãe, vai conversar com o pastor. É filho, vai conversar com o pastor. É neto, vai conversar com o pastor. É esposa, vai conversar com o pastor. É esposa, mas o empresário vai conversar com o pastor. Mas o pastor vai conversar com quem? Entende? E às vezes não encontra pastores, amigos que você possa realmente confiar. Então, é outro desafio. O desafio mercadológico, o desafio das relações, seja dentro da igreja ou fora da igreja, é um outro desafio. Entre tantos desafios também do modismo, né? Por exemplo, a igreja, pastor, é identificação. Então, não é só uma questão espiritual, né? Não, é identificação. Né? O cara vai para a igreja X, se identifica. Por exemplo, nós temos a bola de neve, né? Do apóstolo Rina. Né? Lá tem uma prancha no púlpito. Então, o cara vai identificar com aquilo ali. Né? Pô, é uma linguagem, Bill Hybels vai dizer que tudo fala, né? Sim. Então, é uma linguagem que fala. Ou seja,
E aí o problema não é a prancha no púlpito, não estou criticando nada, não estou nada disso. O que eu estou dizendo é o outro querer botar também a prancha. Mas tu não é sufista, meu irmão. Tu não é pastor. Não, vai entender? Então aí você vem com os modelos e aí querer imitar o modelo. Né? Eu acredito que pastor não vive de imitação, mas de revelação. Né? Então são vários desafios. Sim. Eu imagino o quanto tem sido difícil para o senhor à frente dessas duas igrejas. Né? E o mundo de tecnologia que chegou agora, ao invés de ajudar, né, ele tem atrapalhado muito, principalmente os nossos jovens, porque a gente aprende na própria palavra, né, o Paulo, né, Tiago, Pedro, enfim, falando dos jovens e o quanto a importância do conhecimento da palavra. E hoje parece que isso está se perdendo, porque o jovem ele se prende, né, na tecnologia, ele prende aqui no celular, mas ele não consegue ter uma vida com Deus. Ele fica mexendo horas do seu dia na rede social, ele não consegue ter uma vida de oração com Deus. Então, isso é muito preocupante. E quanto mais novo ser atingido, mais deficiente será no futuro. É isso aí. Ah, não, mas se converteu, não me converti lá com 40, com 60 anos, nada contra isso. Mas tá, e essa geração de agora? Né? Então há uma preocupação, a gente tem observado muito isso, e eu creio que as igrejas precisam despertar para isso. A pandemia veio, na verdade, para revelar, não veio para confrontar, e não veio para amaldiçoar, não veio para, enfim, veio para confrontar e mostrar a igreja. O quanto a igreja se encontrava e o quanto elas se revelaram. Eu creio que lá na região do Senhor também, infelizmente, muitas igrejas esvaziou, jovens não voltaram, igrejas fecharam, infelizmente. Isso é geral. Então, assim, o que a igreja está fazendo hoje, não diferente. Eu creio que de atualização, porque a igreja ela precisa se atualizar. Né? Se a gente pegar lá os nossos bisavós, eles não tinham, nossos avós não tinham internet. O mundo está se atualizando e a igreja precisa se atualizar. Não se igualar ao mundo, mas entender que essa atualização da igreja está ali com o jovem, com o adolescente, com as crianças, proporcionando essa atualização, com certeza nós vamos ter eles muito mais próximos da palavra. Eu penso que a maior dificuldade está aí. Né? Eu não sei, eu não lembro se foi Spurgeon, mas um da época dos avivalistas do primeiro século tem uma frase seguinte, que a frase é o seguinte, que o verdadeiro pregador ele tem que ter o jornal numa mão e a Bíblia na outra, pegando a cena antiga e sabendo aplicar a cena moderna. Então, essa contemporaneidade, você saber situar no tempo, está escrito em Atos 13:36. Davi serviu a Deus de acordo com os desígnios de Deus e conforme a sua geração. Então, fazer uma leitura, né, e não ficar preso a dogmas, não ficar preso a estruturas políticas, econômicas e dogmáticas e religiosas ou denominacionais, é um desafio. Saber ler o tempo, porque eu costumo dizer o seguinte, pastor, a pirotecnia, o show, a fumaça acaba na segunda-feira. Então é legal ter um culto maneiro? Mas na segunda-feira, irmão, tu vai encontrar os demônios. E os demônios às vezes vêm em forma de gente e quando ele não vem, ele manda o secretário. Então se o cara não está preparado, se não tem palavra, não tem alicerce, na segunda-feira esse crente vai virar cretino. Esse é o grande perigo hoje, pastor. Esse é o grande perigo. A atualização, às vezes a gente está muito preocupada se a parede é preta, se tem luz, mas é a vida espiritual, como é que se encontra hoje. Então eu creio que muitas coisas estão sendo quebradas hoje. É um ponto de vista muito diferente do que era 10, 20 anos atrás. E, infelizmente, a gente tem visto que as igrejas que não têm se atualizado têm ficado para trás. Sim. Porque não é que a pessoa não quer mais ficar ali, mas ela quer viver algo novo. E evangelho é coisa nova todos os dias. Você tem que viver experiências novas. E, por exemplo, a pessoa vai chegar na igreja lá do pastor Eito Bezerra, na igreja batista, ele vai falar, que eu quero ouvir uma palavra. Eu não quero apenas alguém, um teólogo. Então, mas a tua fala é interessante. Eu estou lá em Santa Cruz da Serra há 20 anos. Santa Cruz da Serra é Caxias. Central de Magé, em Magé, as igrejas são totalmente diferentes. Cultura é outra. Aonde o senhor está hoje? As duas são diferentes. A proposta é outra, a cultura é outra, o contexto é outro. É tudo diferente. Dá quanto tempo? Um tempo assim, de distância de um para o outro? 1 hora? Não. De uma igreja para outra? Dá 30 minutos, né? 30 minutos já é totalmente diferente. Já é diferente. Já é porque são contextos, né? Porque uma está no centro da cidade, outra é igreja de bairro. Então é totalmente diferente. As culturas, os contextos. E eu acho que o obreiro, David Fischer, pastor do século XXI, um livro interessante, que vale a pena o pastor assistindo poder ler. Ou então, tem um outro livro também muito legal do Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão, a vida do ministro é o seu ministério. Né? Ou o outro, posso indicar aqui? Pode, né? Não estou indicando o meu, podia até indicar o meu, né? Leonardo Ravenhill Hill, Porquetar do Pleno Avivamento. Esse é interessantíssimo, né? Dr. Leonardo é questionado o seguinte, o senhor sabe o que é unção? E ele fala assim,
Eu não sei o que é unção, mas eu sei quando eu não tenho. Então o problema é que quando o cara não sabe o que é isso, ele vai querer criar uma unção. E aí o nego brinca, né? Uns são e outros não. Exatamente. A gente tem visto as pessoas tentando carregar com a força do braço. É isso aí. Fazer tudo com a força do braço. E quando você tenta sustentar uma estrutura na força do braço, vai cansar. Aí você vê pastores, líderes, membros, pessoas que estão depressivas, pastores que tiram a sua própria vida. A gente está no Setembro Amarelo aí falando muito sobre isso. Nós falamos sobre a importância. Isso. Então, eu também sou psicanalista, trabalho bem essa saúde emocional. Né? A gente tem um grupo terapêutico, é muito legal, em seminários que a gente faz pelas igrejas. Hoje eu não sei nem como que eu vou fazer, mas a gente faz. Saúde emocional, à luz da Bíblia, é top o negócio. Mas assim, você falou uma coisa que chamou a minha atenção. Por que está entrando essas questões até de líderes adoecerem, né? É justamente o cara entra numa disputa, né? Por não entender o seu chamado. A Bíblia diz que Deus deu para um talento, 2 talentos, 5 talentos, de acordo com a capacidade. Então você não é menor porque tem um talento, você não é maior porque tem 5 talentos. A questão é não enterrar os talentos. Multiplique o que você tem. Não importa, porque às vezes as pessoas querem se medir pelo outro. E talvez isso aí, pastor Vinícius, é o que muitos acabam tendo problema. Entendeu? Então, Deus une propósito. Não, Deus une pessoas que têm propósito, que Ele colocou no coração. Então, a falta de entendimento disso está gerando essa doença, né, dentro da eclesiologia. Você tem hoje 10 milhões de desigrejados no Brasil. Gente decepcionada com a igreja, decepcionada. E a instituição não presta, não sei o quê, PPP. E pode ser que alguém está assistindo a gente, está ferido pela igreja, né, pastor? E aí entra a pergunta, né? Onde nós estamos errando enquanto instituição religiosa, né? Então, onde é que nós estamos falhando? Então, existem vários fatores sobre isso, embora que o assunto é muito amplo, né? Recentemente, eu lancei um livro na OAB, um Manifesto Cristão, que é uma pregação contra o antissistema religioso no Brasil. E ele começa com Nietzsche, que é filósofo alemão, lá atrás, né? E esse niilismo hoje está dentro da igreja. Então, existe uma pregação do antissistema religioso que, na verdade, quem começa essa ideologia é Antônio Gramsci. Tipo assim, não vamos destruí-lo com armas, vamos entrar dentro do cristianismo e lá dentro vamos influenciar. Então, existe, pastor, muita coisa que vai muito além do que se pensa. E aí você falou, para mim concluir aqui, de pregação. Realmente, o púlpito, pastor que está ouvindo, é para pregar a palavra. E às vezes os camaradas querem usar uma erudição que ninguém está entendendo o que ele está falando. Uma linguagem que não compreende. Exato. Jesus usou o grego koiné, que era comum a todos. Ele não falou aramaico, na populesco, não. Ele usou o grego. Então, que era a linguagem mais comum a todos na sua época. Então, a gente tem que ser mais comunicativo. Eu já disse, Bill Hybels fala que tudo fala. Então, não é só o que eu falo, a forma que eu me porto, a forma que eu me visto, o contexto que existe. Por exemplo, eu cheguei aqui na igreja. A igreja... Nova Igreja de Cristo. Nova Igreja de Cristo. Uma igreja organizada, uma igreja bonita, tudo bonitinho, tudo seus devidos lugares. Está passando a informação. Nosso Deus é organizado, nosso Deus é bonito. Deus habita em coisa organizada. Isso aí, é o que eu falo no meu livro. Ele não vai multiplicar pão em peixe no meio de bagunça. O discípulo, manda todo mundo sentar. No meio dessa ruaça aí, não tem milagre. Criança chorando, não dá. Vamos organizar esse negócio aí. Então, entender essa verdade, né? A pessoa de Jesus nos salva. Os princípios de Jesus nos ensinam a viver aqui nessa terra. Exato. Talvez não tenha disparidade, é a realidade. A pessoa me salva, os princípios me ensinam a viver. Então eu tenho Jesus como Salvador, a pessoa dele me salvou. Mas eu não aplico os princípios, eu vou ser um crente endividado a vida inteira. Eu vou ser um crente que vai viver como se estivesse indo para o inferno. Não parece que vai para o céu, parece que vai para o inferno. Né? Ele vive sempre reclamando. Então, cara, isso é terrível, terrível. Então existe uma urgência, né, pastor, de uma mudança, de uma atualização nas nossas igrejas de modo geral. Sim. Principalmente no contexto da palavra, porque a palavra, ela é a palavra de Deus. Sim. A palavra, ela transforma, a palavra, ela muda. Sim. Não pode ser uma coisa meio termo, né? Então, não. assim, eu falo que como pastor nessa geração agora, o grande desafio é esse. Uhum. Você fazer com que os jovens... Quais são os jovens que chegam e falam assim, pô, eu quero ser pastor, pô, eu amo... Olha como referência. Verdade. Dificilmente. Verdade. Até os filhos, às vezes, os nossos filhos mesmo olham e falam assim, cara, eu não quero. Por quê? Eles estão vendo na vida dos pais uma sobrecarga, um sofrimento, uma tristeza, decepção, frustração. Então, assim, eu creio que Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para coisas grandiosas. Né? Então, aproveitando aqui a presença do pastor Ailton Bezerra, né? A conversa está boa demais, hein? Acho que esse tempo vai ser pouco, vamos ter que marcar outro. Meu Deus. O pastor, eu queria que o senhor deixasse uma palavra, com certeza. Tem um membro, tem alguém lá da Igreja Batista de Magé,
e a Igreja Batista de Parque Eldorado. Parque Eldorado, porque essa transmissão vai para o nosso canal do YouTube, o senhor também vai estar colocando lá nas redes sociais do senhor. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra. O povo de Magé está com expectativa, né, do que a Igreja Batista tem de novo agora. Eu vi que o senhor mostrou uma linda inauguração. Me manda esse vídeo que a gente vai estar passando aqui também agora. Beleza. Da reabertura de uma porta que estava fechada há quantos anos? 12 anos. 12 anos. Deixa uma palavra para esse povo de Magé, que eles estão na expectativa gigantesca. Então, vai vir mais uma, vai vir mais 2 inaugurações, mais uma agora, recentemente, vai vir. Daqui um mêsinho para frente tem outra, né? Nós inauguramos a fachada da igreja, né? É uma fachada muito bonita, todavia a porta era fechada, porque não deu para dar continuidade, né, à obra, vários fatores que aconteceram, que eu desconheço porque não estava lá, eu estou lá apenas há 6 meses. Sobretudo, olhando aquela situação, aquele contexto, entre todos os outros contextos que eram prejudiciais ao bom andamento da igreja, eu olhei para a porta e falei, cara, isso aqui não é apenas estético, isso aqui também é espiritual. Porque Neemias, né? eu lembrei eu lembrei de Neemias, eu lembrei de Atos capítulo 3, porque o inimigo, ele é canalha. Sim. O que ele fez? Ele colocou um camarada doente na porta do templo a humilhar a igreja, para que a igreja ficasse dando paliativo, e botou no templo na porta formosa, porque o templo de Jerusalém tem outras portas, mas botou na principal, para que todo mundo passasse, desse um dinheirinho, aqueles molhando paliativo. A igreja não está na terra para dar paliativo, a igreja não é um encontro de amiguinhos, a igreja não é um encontro, pode ter, não é um encontro de empresários, pode ter, mas não é um encontro terapêutico, pode ter, mas não é. A igreja é um encontro de pessoas que vão receber o poder do Espírito Santo e vão ter sua vida transformada, né? Sua vida mudada, como tem lá na parte da América, né, que o cara chega e saúda o outro. Você é um born again de Deus, você é um nascido de novo, se você não vale nada. Então a perspectiva de o cara nasceu. Então a igreja é para isso. E aí eu percebi a porta fechada e eu falei, cara, esse negócio está esquisito. Assim como lá em Atos, o inimigo quis humilhar a igreja, colocando um paralítico na porta para receber dinheiro, 2 doidos subiu para orar. Na hora não, na 3 da tarde, o horário judaico, a vida do judeu, e Pedro e João subiram. Todo mundo ia para ali, ninguém ligava, já estava assim acostumado. E eles olharam e olhou para o cara e falou, olha para nós. Olha só o desafio, olha para nós. Se colocaram como referencial. Aí o cara olhou, talvez pensando o quê? Vai me dar alguma coisa. Não temos prata, não temos ouro. Tristemente, pastor Vinícius, muita igreja hoje no Brasil tem prata, tem ouro, mas não tem o que as igrejas primitivas tinham. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levantem a da autoridade. A autoridade a igreja tinha perdido. Ou seja, ela tinha prata, ela tinha o ouro, mas não tinha o poder do Senhor. Então Pedro e João, não temos prata, não temos ouro, mas levanta. E levantou. Então a porta não ia mais ficar dando paliativo. A porta não pode ficar fechada, nem dar paliativo. Então nós vamos abrir essa porta. Aí entrou uma guerra espiritual, uma guerra financeira, uma guerra... Porta fechada tem um significado. Claro, pô, a igreja tem que ter porta aberta, meu amigo. Como é que você vai estar com porta fechada? Isso é obra do Satanás, meu irmão. Então, e aí no dia fizemos uma carreata. Aí parou a cidade, irmão. Aí, carreata para reabertura. Para reabertura, para o pessoal está assistindo lá, você está falando que o pessoal está assistindo. E colocar um letreiro 3D também, bonitão, rampa de acesso e tal. E vem mais que eu não posso contar mais, que é novidade. É surpresa, né, pro povo lá, né? É verdade. E isso já deu uma mexida na igreja, cara, já dá aquele ânimo, né? Mexida, Neemias chegou, o povo estava abatido, desacreditado, ele falou, não. E diz o texto lá, né, em Neemias que o povo teve ânimo para trabalhar. Rapaz, além do ânimo todo para trabalhar, a misericórdia de Deus, né? Cara, já se decidiram mais de 150 pessoas. Glória a Deus. Entendeu? As decisões, né? Ao lado de Jesus. A alegria está voltando. Porque o que acontece? Hoje em dia, pastor, tem igreja que nem apelo faz mais, não convida mais, não acredita mais, amigo. Eu acredito no poder de Deus. Sim, claro. Eu acredito. O evangelho é poder de Deus, amigo. Eu acredito que o cracudo, o maconheiro, o prostituto, o adulto, o viciado, o ateu, o ator, o crente, o cretino, vai se converter se ele pisar lá. Essa é a minha fé, pô.
Bacana, pastor, que história bacana. Eu tenho certeza que é um novo tempo, é um tempo de renovo na Igreja Batista ali, de Magé. Você que mora perto aí, está desigrejado, ou quem sabe você faz parte de outra igreja e pode estar junto lá somando, porque é o reino. Sim. Hoje, como o senhor disse aqui no início desse podcast, né, para quem chegou agora, está assistindo aqui o podcast Mais Que Vencedor pela TV Atos, a gente vê uma dificuldade da unidade. E a gente sabe que na unidade a bênção é ordenada, Salmo 133. Então a gente entende, né, o quanto o inimigo luta para trazer, né, a falta de unidade do povo de Deus. Né, eu sempre falo aqui, às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas igreja tal. Eu falei, o que tem? Não somos inimigos de maneira nenhuma, pelo contrário. Né? É na igreja A, na igreja B. Eu sempre falo, pastor, procure uma igreja mais próxima da palavra de Deus. Hoje em dia está assim. Que às vezes a pessoa quer perto de casa. Nós temos pessoas aqui que congregam de várias regiões aqui. A gente tem um problema, pastor Vinícius, muito sério no meio evangélico. Né? E eu falo aqui hoje como pastor batista. Né? O que acontece? As pessoas, por inveja, e o invejoso ele é medíocre. Então, o que ele faz? Ele vai destruir tua reputação gratuitamente, sem te conhecer, só porque o teu trabalho incomoda ele, porque ele é um frustrado. Então, é a realidade que a gente vive hoje. E o frustrado, frustreco, ele faz isso. E aí, a gente não pode deixar o nosso coração se entristecer com isso. Nós temos que continuar nossa marcha. Sim. E crer que Deus vai colocar pessoas boas no nosso caminho. Eu quero até deixar uma palavra aqui, aproveitar, para você que é líder, você que é empresário, você que é pastor, você que lidera na igreja. Gente, nós temos diversidade de ideias. Ter ideia diferente não é problema, pensar diferente não é problema, mas temos que ser unânimes nos ideais. O ideal da igreja é ganhar almas para Cristo. Se uma igreja se reunir, fazer uma programação bela, extraordinária, bonita, legal. Em psicologia comportamental, a gente aprende sobre estímulo e resposta. Então, às vezes a igreja quer estimular para ter uma resposta ou financeira ou uma resposta de congregamento de mais gente. Só que, cara, honestamente, eu não quero, eu particularmente, pastor Edu Bezerra, ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Tem gente que não pensa assim. Eu recebi um grupo de pastores de uma determinada igreja, que tem um trabalho vultoso no Brasil, eles falaram, cara, no grupo lá de voluntariado tem mais de 900, só que tem gente que sai dali e vai para o hotel. E a liderança não está preocupada, não. Então, assim, isso aí é um desserviço ao reino de Deus. Eu acho que não vale tudo para ter gente. O que vale é ser sério, pregar o evangelho. Eu costumo dizer que sou pastor de uma igreja séria, de pessoas sérias, de família. Né? Por exemplo, eu falei para você, eu vou fazer 25 anos de casado, vim do mundão, tenho 3 filhas. Vou até falar o nome delas agora. Pode falar. Pietra Gabriele, 2 anos. Emanuele Vitória, 9 anos. Se ela estivesse aqui, ela pegava o microfone, ela canta e quer pregar. Eita, ela não é brincadeira, não. E a Ana Caroline, que tem 18, toca violão, teclado, bateria, ukulele, guitarra. Minha esposa, Jerusa, rege coral, mexe de louvor, é tudo da música. Cara, eu não sei cantar. Nunca aprendi o instrumento, só brimbal. Que eu era capoeirista. Então assim, só brimbal. Então, é uma família. Então, a gente, olhando para você, pastor Vinícius, que eu conheço há pouco tempo, percebo que você é um cara família. Há uma psicologia de família. Então, quer dizer, se as pessoas estão procurando coisas sérias, elas vão congregar, vão buscar a igreja, nova igreja em Cristo. Está entendendo? Vão buscar a igreja Batista Central em Magé, vão buscar a Pipa Colorado, vão buscar a igreja da cidade, onde tem a seriedade do evangelho. Porque, tristemente, cara, hoje nem todo mundo é sério. E eu repito, pastor, não há motivo para ser frustrado, irmão. Quando você entende seu chamado. Charles Finney estava pregando. Quando ele desce do púlpito, alguém fala assim, aí, você pregou muito. Ele fala assim, Satanás disse isso antes de descer do púlpito. Olha só, por que ele disse isso? Porque ele sabia. Então, quando você se resolve, a crítica não te move e o elogio não te demove. Você sabe quem é você vai continuar, você vai em frente, sabe a tua marcha. Então, você não vai estar ali para agradar, não é um comércio, um negócio. Você vai estar ali para pregar o evangelho. Exatamente, entendeu? Pastor. Que bênção, hein? Amém. Pastor, a hora passa muito rápido. Boa, né?
Como eu falei, vai ter outras oportunidades, vamos estar marcando Importante outros que o café podcasts. tá pago, fica tranquilo. É Tem um isso cafezinho aí. ali, ó. Meu Deus. O nosso tempo passou muito rápido, nós estamos chegando ao fim do programa Mais Que Vencedor. Eu quero pedir para o senhor deixar uma palavra para os nossos telespectadores, o povo de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, o povo de Magé também. Tenho certeza que, né, Deus nos uniu com um propósito muito grande, nosso conhecimento lá, tirar o senhor de Magé, me tirar de Teresópolis, a gente se conhecer lá no Rio de Janeiro. Né? Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma parceria lá muito na Barra, bacana, né? lá na Barra ainda, né? E eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir por aí. Pessoal que tem acompanhado a Atos TV, eu creio que em breve vai estar recebendo muitas palavras abençoadas do pastor E eu vi ali, ó, Bezerra. pastor Silas Malafaia, Josué Valandro, Mar Gregório, Palharim, eu, uma galera ali, todo mundo deu entrevista para Atos. Atos ficou lá em cima. Tá lá em cima, tá? Né? Graças a Deus, hoje o único canal evangélico da região serrana. Eu falo isso com alegria, mas também falo isso com tristeza, porque nós deveríamos estar muito mais também nas TVs, nas redes sociais. Sim. Às vezes eu vejo um pouco de omissão. Então, quem sabe tem pastor nos assistindo que você queira participar, ter uma programação, porque é muito importante, isso faz a diferença. Já estou 10 anos. Não chegamos agora, estamos 10 anos já levando a palavra de Deus. Desde 2012. Eu nem sei quanto tempo tem. Levando a palavra de Deus. 2012. 12 anos. 12 anos para 24, né? É. Então, assim, são 12 anos, 10 anos, então a gente tem uma história, uma bagagem, né? E, assim, a gente entende a importância hoje. Quantas milhares de pessoas não foram atingidas, alcançadas por uma mensagem, por uma oração que a gente nem sabe. Verdade. A gente recebe mensagem direto, a gente colocou um disco oração, né? Você que está assistindo aí, manda mensagem pra gente, a gente está orando, a gente tem um grupo de intercessão, orando todos os dias pelos nossos telespectadores, pela igreja, pela cidade. Então, é disso que hoje as pessoas estão precisando. Então, eu queria que você deixasse uma palavra de fé, de esperança, de alegria. Amém. A palavra que eu vou deixar para você, essa câmera aqui, né? Meu irmão e minha irmã, independente da sua fé, se você é evangélico ou não, não importa, isso não importa para nós. O que importa é nós colocarmos a nossa vida em Cristo. Parece que Jesus escreveu ontem, lá na minha casa, a gente tomando um café, Mateus 11, 28, vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Talvez você está cansado de viver tantos problemas, dificuldades extremas, né? Então ele falou, vinde a mim, você que está cansado. E às vezes você está cansado porque está querendo carregar tudo, resolver tudo. Ah, não, pastor, eu sou esteio da minha casa. Eu quero dizer o seguinte, se tem alguém que ama seus filhos mais do que você, é o próprio Deus. Se tem alguém que cuida da sua família melhor do que você, é o próprio Deus. Então a minha palavra para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse exame você tem para fazer, em nome do Senhor Jesus, não vai dar nada. Deus vai fazer um reboliço. Amém. E vai mudar a história. Eu não sei para quem que eu estou falando, mas é para você. Vai mudar a sua história. Não vai dar nada. Esse filho vai retornar, vai largar as drogas, ele vai ser liberto. Então ouça Jesus, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, as opressões têm tomado conta das pessoas. Não importa se você é um juiz, um promotor, um advogado, um grande empresário aqui em Teresópolis, talvez você está oprimido. A opressão não escolhe cor, raça, não escolhe nada. Então, eu quero dizer que o Senhor quer libertar você e tirar essa opressão. E eu termino dizendo, uma vez um homem trabalhava no cárcere lá em Roma e prenderam injustamente 2 homens, Paulo e Silas, e ele pagaria com a própria vida se alguém fugisse da prisão. E de repente algo extraordinário aconteceu. A Bíblia fala em Atos 16, 25, que meia-noite Paulo e Silas começaram a cantar e orar. Teve um terremoto, as cadeias se abriram. E o homem, então, o carcereiro, ia ter que se matar, a única opção que ele tinha. Porque, na verdade, todo mundo ia fugir, abriu as cadeias. E aí Paulo grita, todos nós estamos aqui, não te faças nenhum mal. Quero dizer para você que todos nós estamos aqui, não te faças nenhum mal. Todos aqueles presidiários se converteram. E eu tenho certeza que você também vai se converter. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Uau, palavra abençoada, pastor. Amém. Obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo lá de Magé para deixar essa palavra no nosso coração, para conhecer. Obrigado pelo livro. Tá? Jesus, tem vários livros. Como é que faz o pessoal, né, se quiser comprar, tem algum site, conhecer um pouco? Deixa as redes sociais aí, pastorzão. Então, hoje nós não temos um site, uma operação. É um pecado violento nosso. Já está na hora. Para estar vendendo. São 20 obras, né?
Eu sou comentarista da Bíblia Apologética com os Apócrifos, é lançamento em todo o Brasil. Autor dos 365 Doses Bíblicas pela Sanctum, editora alemã, também está em todo o Brasil. E tenho a saga, né? Jesus, os atos de Jesus para impactar os seus dias, Jesus, o maior empreendedor da história, o Jesus que eu não conhecia. E aí tem outro. Tem um livro, pastor, Apocalipse. Eu fiquei 2 sábados na Rádio Melodia, eu e o pastor Edinaldo Carvalho, 2 programas de TV, 3 na verdade. Só eu e Edinaldo Carvalho debatendo Apocalipse. Eu tenho um livro, Apocalipse, uma viagem na história. Então, quer seguir Ailton Bezerra, pr.Bezerra no Instagram, TikTok é Ailton Bezerra 777, Facebook não adianta seguir, porque não dá, é um número limitado, né? É isso, né? Eu nem sei direito. Como é que Ailton Bezerra. Não tem, dá para adicionar? Para amigo Ailton não dá. Bezerra. Não, para amigo não, mas acho que tem página também. Na verdade, eu tenho que aprender a fazer internet. Mas Ailton Bezerra... Tem algum canal no YouTube? Então, o YouTube, na verdade, os canais eu perdi. Mas tem canal com o meu nome. Mas eu não administro, tá? Mas eu vou criar um novo. Mas Ailton Bezerra. Se você botar no Google Ailton Bezerra, você vai ver. Tem vídeo, tem muita coisa. Vai encontrar todos os Vai encontrar muita coisa. Pastor, muito obrigado pelo carinho, né, por ter participado aí do programa Mais Que Vencedor. Que Deus continue abençoando a sua vida, realizando todos os sonhos e projetos. Amém. Fazendo o Senhor viver tudo aquilo que ainda o Senhor não viveu e que sempre queimou no teu coração. Amém. Que a palavra do Senhor possa sempre ser lâmpada para os teus pés, que você possa viver muito além daquilo que você tem planejado, projetado, no seu casamento, na vida com seus filhos e no ministério. Muito obrigado. E como a gente sempre encerra aqui, programa Mais Que Vencedor chegando ao fim. Deus te abençoe. Nós estamos juntos em nome de Jesus. Um abraço, pastor. Obrigado. Obrigado a você. Valeu.